A Universidade FM acompanha as eleições autárquicas no Concelho de Vila Real. Quinta-feira, às 19 horas, entrevista com Conceição Pinho, candidata à Câmara Municipal de Vila Real pelo CDS. Bem-vindos então a mais um espaço de entrevistas aqui na Universidade FM. Temos vindo a dar voz então aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Real e hoje chegou a vez de Conceição Pinho. Obrigada, Conceição, por estar aqui connosco. Eu que agradeço, muito obrigada. 53 anos, esta é uma informação que vem nas vossas candidaturas ao Tribunal de Vila Real, igual para todos, portanto 53 anos, técnica superior de Administração Pública, nascida em Lisboa e residente em Vila Real há uns quantos anos já, não é? Há 35, 35, parece que foi ontem, mas foi há 35 anos. Então, Conceição, começamos mesmo por aí, dar a conhecer um bocadinho quem é a Conceição Pinho e depois também perceber um pouco como é que é esta entrada para o CDS e porquê fazê-lo através do CDS, nesta atividade pública e cívica, no fundo. Muito bem. De facto, como disseste, e bem, vim para esta terra há 35 anos, tinha 18 anos, tenho 53. Disse-o já anteriormente que vim de Valdecambra porque, nascida em Lisboa, os meus pais estiveram em Lisboa há muitos anos, mas os meus pais são naturais de Valdecambra e, portanto, era eu ainda uma criança quando regressamos a Valdecambra. Portanto, todo o fim da minha infância, de escola, de estudos e depois a minha adolescência, estudei em Valdecambra, no liceu, estudei inclusive em Oliveira das Meias, devido à minha área de ciências que eu gostava de seguir, e aos 18 anos vim para Vila Real. Portanto, o Valdecambra, e quando falo, é sem dúvidas a esmagadora maioria das minhas recordações e da terra onde depois tudo, tanto como os meus amigos, os meus familiares, todos os tios, os primos, os segundos primos, toda a raiz da família, quer do meu pai, quer da minha mãe, são de Valdecambra, estão em Valdecambra. Vim para aqui aos 18 anos, fui mãe aos 20 anos, deixei-me dizer que a minha filha é natural de São Dinis, Vila Real, e se calhar em alguma fase da minha vida teria sido mais fácil regressar a Valdecambra. O apoio familiar, a estrutura, tudo isso. Não o fiz. Portanto, sou incondicionalmente uma apaixonada por Vila Real. O distrito também, a província de Trás-os-Montes também. Portanto, comungo imenso com a maneira de ser e de estar dos vilarrealenses e sempre me debati por ficar, consegui ficar. Trabalho desde 2000 na administração pública. Trabalhei 20 anos no Serviço de Emprego de Vila Real, se calhar é daí que muitos vilarrealenses podem dizer que conhecem aquele rosto, quer os utentes, as pessoas que iam inscrever-se à procura de trabalho, quer as empresas, através de diversos programas que também sempre foram disponibilizados ao tecido empresarial e aos empresários de Vila Real, e há 5 anos enveredei por outro trabalho, Autoridade das Condições de Trabalho, e portanto é o meu percurso de trabalho em Vila Real. E a ligação ao CDS, como é que surge? A ligação ao CDS. E porquê ao CDS? Não é? Olha, como eu te disse, vim de Valdecambra e, se forem à procura, Valdecambra está agora a terminar um ciclo também de 12 anos do José Pinheiro, um ciclo do CDS, portanto é uma das 6 câmaras que o CDS detém no país e nas ilhas. Valdecambra é uma câmara CDS e, portanto, todo o meu enraizamento de CDS, da maneira, da forma do partido e de comungar de toda a nossa carta de princípios centristas. Em 2009 fui convidada a enquadrar as listas do CDS como independente, o que eu fiz até ao ato eleitoral, e aquela noite que entreguei a minha ficha de militante do CDS. Desde 2009 até agora sempre fiz parte também dos órgãos aqui da Conselhia do CDS, aliás, como davam os órgãos nacionais, o Conselho Nacional, a Mesa do Congresso, desde 2013. Portanto, tenho uma dedicação, e de facto foi essa a minha história já há 16 anos que acompanhei a candidatura desde o Patrick Alves, em 2009, desde o Jorge Espinho, em 2013, e da Joana Rapazote, em 2017, e naturalmente este ano, e deixa-me, não sei se, sim, se portanto, me agora, 2 minutos... 2021 houve uma coligação e desta vez não houve coligação. Porque é que isso aconteceu? Ou porque é que isso não aconteceu? Exatamente. É mais por aí, porque as pessoas agora, por vicissitudes, penso eu, até a nível nacional,
já em 2024, 2025, portanto, na história recente, a AD e a coligação PSD-CDS é algo que nós temos bastante presente e, portanto, a coligação que foi conseguida e alcançada em 2021 é como tu dizes, não é porque é que não foi, de facto, agora. O CDS concorreu, foi a única vez em 2021 que o CDS conseguiu um acordo de coligação com o PSD. Podemos especular se já antes tinha ou não se tentado. Pronto, fica a cada um pensar se o foi ou não. Mas, de facto, em 2021 foi alcançado e este ano foram feitas reuniões, mas, de facto, aquilo que foi proposto ao CDS, e deixa-me só dizer que foi a Conselhia do CDS que rejeitou por unanimidade aquilo que foi a proposta do PSD, que era, de facto, ocuparmos em todas as posições de há 4 anos, posições nas listas, o lugar do CDS seria 2 lugares abaixo. Para ficar esclarecido, e, portanto, houve contraproposta, com certeza, do CDS. A proposta final continua a ser a mesma e que foi levada à reunião da Comissão Política Conselhia, onde foi chumbado, portanto, não conseguimos nos rever. Aliás, não houve argumentos do porquê. Eu ainda expliquei porque é que há 4 anos não fui eu e o Presidente, à data, na altura da Conselhia do PSD, que inventamos o acordo. O acordo veio das nacionais, as zonas cinzentas que eram ocupadas pelo CDS, o financiamento da própria campanha, que havia um X%, e todo o algoritmo bateu certo, com o número de eleitos face à totalidade de eleitos, 11 em 60, corresponde sensivelmente, seriam 12, mas corresponde, na nossa ótica, corresponde aos 20%. E, portanto, continuo a dizer, quem estudou, quem fez o algoritmo, provavelmente ciências sociais ou politólogos, é que enviaram o acordo que eu e o Presidente da Conselhia à data conseguimos, se calhar, melhorar uma pessoa aqui mais para cima, outra mais para baixo, e as conselhias entenderam-se plenamente nesse acordo e reviram-se nele, porque fez sentido. Continuo a dizer, foram eleitos aquilo que era expectável por parte dos 2 partidos a nível da coligação e, portanto, tentei explicar e expliquei isto à outra parte. Penso que não fui ouvida, não fui tida em conta e, portanto, não é drama nenhum, é só para dizer que os 2 partidos, os separados, foi sempre, ao longo de todas as outras eleições dos anos de democracia, foi isso que nós fizemos, é isso que está em cima da mesa. O CDS tem listas próprias, o PSD também. Pronto, está esclarecido. Eu quero que os nossos eleitores percebam que o CDS vai aparecer enquanto candidatura própria, vai aparecer com o seu símbolo, CDS Partido Popular, nos boletins de voto que vão ter à sua frente e portanto, é sempre bom as autárquicas porque conseguimos também trazer para as listas independentes, pessoas da sociedade civil, e isso é ótimo. Então, e porquê escolher a Conceição Pinho? Porque não ter escolhido uma outra pessoa? Ou falou-se, pelo menos na cidade, que houve alguém convidado e que até aceitou, não é? Aceitou, mas depois houve ficámos muito satisfeitos, muito honrados da pessoa ter aceito, uma pessoa respeitadíssima na nossa cidade. Vou-me abster de dizer o nome, mas sim aceitou. E depois essa pessoa, de alguma forma, eu não tenho outra forma, ou melhor, nunca na vida iria obrigar alguém a assumir, seja o que for, era o que mais faltava quando não estava à vontade ou deixou de estar à vontade para o fazer. E a 4 dias de entregar listas, desistiu, teve uma conversa comigo, obviamente, tivemos os 2 a conversar, pronto, e o CDS... com certeza nunca iria deixar de apresentar uma lista candidata à Câmara Municipal. Acho que isso não faz sentido, ou não faria sentido nenhum, na nossa democracia recente, aqui a história de Vila Real, deixarmos de ter, até porque o CDS tem 2 deputados municipais em exercício, portanto, tem um grupo municipal, faz um trabalho desde sempre, mas há 4 anos muito coerente, um trabalho responsável, um trabalho sério. Portanto, por todos esses motivos, o CDS não fazia sentido não se apresentar a candidatura à Câmara Municipal e eu assumi essa posição e com muita honra e deixa-me só dizer que eu nunca, primariamente não seria eu, porque acho que os partidos não devem andar à volta do seu umbigo. Os partidos crescem. Sim, mas percebemos que desta vez as coisas foram
houve pouco espaço para poder decidir de outra forma, não é? Não, esses 4 dias é impossível. Claro, Estou a dizer, claro. antes, a minha missão, enquanto Presidente da Conselhia, Sim. enquanto Presidente da Conselhia, é de facto arranjar as melhores peças, os melhores candidatos para os lugares. Portanto, ficando sem o candidato, sem o candidato que estava designado para a Câmara Municipal, continuo a dizer, a minha missão também passou, a partir desse momento, assumir a candidatura do CDS, e aqui estou com todo o orgulho de o fazer. Eu continuo a dizer, era de facto, era para trazer, se calhar, ou comungar com mais pessoas da sociedade civil, reverem-se mais na candidatura do CDS, que é essa a missão. De resto, é uma honra imensa liderar então, a equipa. Vamos avançar. Sim. Vamos para a frente, pronto. Relativamente, então, vamos falar então sobre a Câmara Municipal, sobre estas eleições, e o que é que vocês acham que é, na perspectiva do CDS, aquilo que é mais urgente começar a trabalhar neste próximo mandato que vai começar? Certo. Olha, há tipo de áreas, o que é mais importante? Há várias os temas, ou aquilo que tem sido lançados, como nós imaginamos, os temas não podem ser compartimentados nem estanques. Obviamente que não se pode só falar da habitação, que é um problema, falar-se da perda, continuo a dizer, de eleitores, porque tenho aqui os números das várias portanto, 4 em 4 anos das eleições autárquicas, e voltamos a baixar cerca de 500 eleitores, já estamos mais perto dos 49.000, são 49.210, do que exatamente dos 50.000. Portanto, a perda por essa forma de pessoas, não vale a pena só falar de urbanismo, portanto, tudo isto se interliga, e de emprego, e de desenvolvimento, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento do concelho, há uma data de frentes que é preciso e é urgente acudir. Portanto, a área física, para podermos implantar e trazer o investimento privado a nível empresarial e industrial, é absolutamente crucial. Já o dissemos várias vezes, também já está definido. Lamento é que, de facto, em 12 anos e do fim do ciclo do Sr. Engenheiro Rui Santos, ainda não esteja a nova área de zona empresarial e industrial perfeitamente estruturada e a receber empresas. Todos nós também ouvimos até agora que, de facto, algumas empresas que quiseram fixar-se em Vila Real tiveram que, de alguma maneira, arranjar, por espaço-tempo, arranjar outros concelhos à volta. Portanto, isso é uma área estruturante, se quisermos, de facto, agarrar e invertermos o ciclo de a saída dos nossos jovens, a saída dos nossos diplomados da UTAD, Universidade. Deixa-me dizer-te que nos 20 anos trabalhei no serviço de emprego, também já o disse, e quando nós temos uma taxa de desemprego acima um bocadinho da média, há um fenómeno que também se explica isso. Portanto, o jovem, quando está a terminar o seu curso na UTAD, e temos milhares deles, vem inscrever-se ao serviço de emprego da sua área, a área é onde está, porque gosta de Vila Real, porque com certeza aprendeu a amar Vila Real, porque também, se calhar estruturalmente, viver com alguém, ou que já um companheiro, um namorado, namorada, portanto, tudo isso mesmo, se calhar ambos gostariam, a partir daqui, de poderem se fixar e continuar em Vila Real, conforme eu fiz. E por isso é essa ânsia de procurar trabalho e essas inscrições de jovens à procura de facto de trabalho. Portanto, ou fixamos, temos que agarrar essa mão de obra altamente qualificada, temos todos os motivos para que possamos, de alguma forma, e já disse que o parceiro estratégico da nossa diplomacia empresarial e industrial, a ICEP, como ninguém que o faz, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, onde de facto vai ao estrangeiro dizer, e também a captação de investimento estrangeiro, que é crucial para nós, mas também de investidores estrangeiros, e portanto na área da tecnologia, da área da indústria, da transformação, porque não a biotecnologia, porque não outras ciências, que nós possamos dizer, olha, temos a UTAD, temos um centro de formação, temos uma escola profissional e outras vicissitudes para termos mão de obra qualificada e altamente qualificada, que é isso, e deixa-me só dizer que é isso que Vila Real precisa e é isso que interessa também, subejamente, a Vila Real. Portanto, é fixar pessoas que, no âmbito da mão de obra qualificada e altamente qualificada. Deixa-me só dar-te uma nota que era muito interessante também. Nós temos um aeródromo. Por que não
e não sei porque uma das áreas que nós hoje andamos de avião conforme andávamos há 40 anos de autocarro, portanto é um meio de transporte fácil e comum. E porque não, o que está atrás de todo o transporte aéreo e outros, então nós vemos agora os helicópteros e as pequenas menores aeronaves, um curso de mecânico aeronáutico. Porque elas podem vir ao mesmo curso e não só, e depois a reparação. Elas podem vir a Vila Real. Determinadas aeronaves podem, de facto, aterrar e o nosso aeródromo, que não tem extensão suficiente para outro tipo de aeronaves, infelizmente, mas podem, de facto, isso também é um desafio, que nós podemos ir por aí e, porque não, pelo menos, pensá-lo, estruturá-lo e ver qual é a viabilidade dele. E esse é mais um argumento aqui no nosso território, o aeródromo, e, portanto, conforme eu estava a dizer, fixa a população, que é crucial, e a seguir todas as dinâmicas que venham a nível do crescimento, quando existir o crescimento populacional, vem o quê? O investimento, e estamos a falar a nível da habitação. O mercado de habitação autorregula-se por natureza. Dizemos que temos uns preços elevados, porque a procura, provavelmente, supera largamente a oferta. Portanto, temos é que outro item que a Câmara tem de assegurar a curto prazo, isso é fundamental, é quais são as zonas de expansão de Vila Real. Quais são as zonas onde Vila Real vai crescer estruturadamente. E infraestruturadamente tem que se fazer isso. Há 20 anos ias a Viseu, ou 25 anos ias a Viseu, o que é que nós víamos? Vias rotundas, completamente todas as vias estruturadas. Tu dizias, estamos aqui no meio do nada. Era nada há 20 anos, mas pensado para os próximos 20 ou 30. Sim. Portanto, quando eu falo que é absolutamente imprescindível, e isso tem de ser feito, porque as coisas não se fazem em meia dúzia de meses, portanto, olhar e ver quais as vias, o que é que se vai abrir de vias rodoviárias, comunicação, como é que se vai pensar a cidade como um todo e para onde é que ela vai crescer obrigatoriamente. Não podemos estar sobre nós mesmos com as mesmas ruas, ruamentos que existiam há 12 anos ou há 20. Nós não vemos, o alargamento não existe. E isso é absolutamente indispensável. E, por exemplo, o investimento privado vem atrás. O investidor que venha aqui construir, sabendo que efetivamente vai haver o quê? Trabalho, efetivamente vai haver uma zona industrial, empresarial que vai acolher novas empresas. Quando tivermos uma diplomacia económica para chamar, e daqui a 2 anos vamos ter 200 postos de trabalho nesta indústria, daqui a 1 ano e meio vamos ter outra com 100, daqui a 4 anos está previsto e vamos conseguir este investimento. Portanto, tudo isso, quando tiver, ele vem atrás, porque também não se constrói de um dia para o outro. Todas as dinâmicas que nós estamos aqui, ou que eu estou aqui a falar, que o CDS vê, são dinâmicas que se interligam logicamente. Portanto, vem investir quando souber que há mercado. E só há mercado para a construção, para a expansão da cidade, quando houver o quê? A fixação de pessoas. E só há fixação de pessoas como? Emprego. Porque por estas condições nós temos para ofertar. Temos uma cidade, acho eu, com uma qualidade de vida a nível de segurança, a nível de saúde. Temos 2 hospitais privados, temos um hospital distrital, temos um teatro a nível cultural. E depois a outra que eu já também, provavelmente vais-me perguntar, ou posso dizer que é o investimento também para mim, estruturante de monta, sem dúvida alguma, mas estruturante também para esse crescimento, não só de fixação de pessoas, mas crescimento de movimentação de pessoas em Vila Real e de eventos. Nós estamos aqui, o tempo corre rápido, portanto, meia hora corre rápido. Vou tentar então fazer algumas perguntas, vamos tentar perceber com uma resposta se calhar um pouco mais curtas. Em relação ao centro histórico, vocês têm alguma ideia de revitalizar o centro histórico de alguma forma? Mas posso então continuar a minha vida? Eu já falo do centro histórico, sim. Então posso... Pois não vai dar para tudo. Não, vai dar. 2 minutos, por favor. E vou-te ler aquilo que estava, sublinhei, no nosso programa de 2017. Aqui só a frase. Investir numa infraestrutura pública tipo pavilhão multiusos, imprescindível para a realização de congressos e grandes eventos. Muito sucintamente.
e depois, passado 8 anos, porque isto era 2017, enquanto a candidatura do CDS, essa estrutura nunca foi sequer pensada, nem neste ciclo, nem no anterior, e torna-se fundamental. Ou nós queremos dar o salto, de facto, não só para a fixação de pessoas, isso é essencial, mas para a vinda de pessoas em Vila Real. Ou vamos continuar na mesma. O CDS defende, sem dúvida alguma, essa infraestrutura, que é um pavilhão multiusos. Eu apelo aos vilarrealenses para irem ver o que é multiusos de Guimarães, a quantidade de eventos e o que é que permite fazer. Aquilo depois tem uma manutenção grande, portanto Claro, é necessário depois ter eventos. É preciso ter eventos. Mas tem. Eu acho que às Exato, vezes há é o que eu eventos que, procurando o que é que existe, a tivermos dinâmica eventos. em Portugal, que não encontram o espaço, portanto, quase que se atropelam e ficam em lista de espera o espaço para eles. Portanto, feiras, congressos, exposições e o desporto. Nós estamos a falar de um pavilhão, Luís, para perceberes, o mínimo que tem que ter de pé direito são 15 metros. E peço desculpa e deixa-me aqui só atalho, foi isso uma coisa. Eu não estou a falar de um armazém. Se calhar já foi apresentado por outra candidatura um armazém. Aquilo é um armazém que foi apresentado. Eu estou a falar de um pavilhão onde tem as galerias, onde tem mais anfiteatros, auditórios, portanto, para a comunicação social, tudo preparado. O armazém é do Chega. Desculpa, mas aquilo é um armazém. Aquilo Sim. serve para uma empresa. Eu estou a falar de um pavilhão multiusos. Portanto, estamos a falar para o desporto. O recinto desportivo monta-se. Para o que é, se quer as bancadas retráteis, portanto, tu podes acolher praticamente todo e qualquer tipo de eventos. Aquilo é multifuncional. E depois, a qualidade e a quantidade de eventos, claro, é que tu dizes, tem uma manutenção, mas ele tem de ser rentabilizado por isso mesmo. Claro, se houver muitos eventos, aquilo acaba por se pagar. Nós tivemos um encontro da ANAFRE dentro de uma tenda, Sim, sim. aqui ao lado. Sim. Certo? Pronto. E, portanto, todos praticamente acolhem qualquer tipo de eventos. Eu gosto também muito dos eventos de rua, musicais, os eventos são essenciais. Ninguém está a dizer que as festas da cidade vão ser retiradas. Ou seja, estamos a dizer vamos acrescentar muito mais do que essas 3, 4 ou 5 semanas. Ou nem que seja 2 meses. Vamos acrescentar, um ano inteiro, com certeza, com tudo o que possa ocorrer em Vila Real. Olha, sugestão, o Museu Digital do circuito automóvel obrigatoriamente tem que existir, porque não termos uma marca, uma brand própria de Vila Real, que é uma exposição anual com o desporto automóvel. Portanto, trazemos aqui, portanto, há tantas ideias. Essa é uma das perguntas que eu faço aqui sempre, que é, não há nada que nos liga ao circuito a não ser aqueles 3 dias por ano. Mas temos que o ter. As pessoas têm que vir a Vila Real ver o circuito automóvel, ou seja, a sua história. Vamos fazer. Ele existe desde 1931. Certo. Eu gostaria muito, eu já disse, era de facto o executivo, dê-me a oportunidade ao CDS, à minha equipa, estar no executivo, de poder liderar, se não for de estar, gostaria muito quando fizessem 100 anos, os 100 anos do primeiro circuito automóvel de Vila Real, nós podermos, sem dúvida, inaugurar o Museu Digital e não só, e nessa mesma data ter, então, uma exposição do mundo automóvel desportivo e clássico. Nós tivemos o fim de semana passado o Motor Festival no Caramulo. Penso que aquilo movimenta, e o Museu do Caramulo, porque não, o convite, o vir expor em Vila Real, portanto, todos os motivos e mais alguns para um equipamento absolutamente estruturante. Se me perguntares onde é, são 6,5 hectares, também porque tem que comungar com todo o resto da cidade. As pessoas para virem à cidade, viram um congresso, vier a família, depois tem que comungar com a cidade, estar na cidade, ir à cidade, ver o que é que nós temos para oferecer. Que é na Rua Vasco Sameiro, é a reta de Mateus. Portanto, todo o lado direito descendente, temos 6,5 hectares, portanto, onde até o próprio declive para a construção, o parque de estacionamento, tudo aquilo que vai implicar, portanto, é absolutamente, é zona, para mim, para nós, CDS, para poder acolher... E o próprio circuito, não é? O próprio circuito. Quanto... O circuito passa ali. Agora, se a nível, já se falou, e muitas vezes falava-se ali da construção, se é paddock, se não é paddock, isso fica à consideração da Federação Portuguesa de Automóvel e Karting, a FPAC, à consideração da Federação dos Pilotos, portanto, tudo isso são matérias nas quais eu nem sequer vou agora aqui dizer que sim, que não, ou talvez. Oferecemos, é isto que nós temos, se é interessante, se não é interessante para vós, certo?
E, portanto, pavilhão multiusos, com parque também de fora, poder ter, obviamente há estruturas que têm de ser montadas fora para algumas feiras e eventos, e com um complexo hoteleiro a acompanhar. Absolutamente indispensável também ter, no mínimo, com 300 camas, portanto, a poder ocupação. E essas dinâmicas são fundamentais, estruturantes para conseguirmos dar o salto na nossa terra, que é Vila Real. Muito bem, então agora vamos às tais perguntas mais curtas, resposta mais curta. Centro Histórico, tem alguma proposta, alguma ideia para se revitalizar? E já o tínhamos também em 2017, eu fiz aqui fui à procura, porque é aquilo que continua em cima da mesa. O Centro Histórico, nós vemos que... Fico muito feliz cada vez que vejo um edificado a ser reabilitado. Sim, e nos últimos 2, 3 anos houveram vários que estão absolutamente espetaculares. E quem me dera que daqui, se calhar, mais outros, ou neste próximo mandato, tivéssemos um centro histórico absolutamente reabilitado. Tem de existir habitantes, tem de existir gente a habitar o centro histórico. Não é só porque nós dizemos chavões e frases muito bonitas, porque tem que ser reabilitado, tem de haver alguns eventos, mas só os eventos. As pessoas têm que efetivamente residir no centro histórico para que possa haver vida no centro histórico, haver depois outra vez o café, se calhar o mini mercado, o comércio, ser ainda mais aliciante para o empresário. Uma das coisas que nós dizemos, não só no centro histórico, como projeto piloto, é, de facto, os proprietários de algum edificado, que é absolutamente extraordinário, algum que existe, e que possa estar já em degradação, e está devoluto, não existe ninguém a habitá-lo já há alguns anos, poder, de alguma forma, em parceria com a Câmara Municipal, e, portanto, isso é mesmo a pessoa, os proprietários, não confundir, querer fazê-lo, é isso a nível de um contrato de exploração daquele imóvel. Portanto, conforme outros contratos de exploração, que existem nas mais variados setores, é poder reabilitar o imóvel e a Câmara utilizá-lo, porque não, os estudantes, porque não, portanto, outras parcerias depois com o TAD, e ter gente efetivamente a habitar o centro histórico. Aliás, como nas aldeias. O projeto piloto que já existia, aliás, há 8 anos, era definir áreas de reabilitação urbana nos centros das aldeias das freguesias rurais, também as ARUs, que já foi aqui falado, PS, e, portanto, e dentro da reabilitação urbana das aldeias, dos centros das aldeias, também tentarmos, de alguma forma, o projeto piloto, vamos ver se resulta, se não resulta, porque a qualidade de vida, inequivocamente, nós sabemos as aldeias, e depois há outro fator que é o ter gente, voltar a ter gente nas aldeias, habitantes, famílias, tudo isso. Por que não podermos, de alguma forma, no turismo, e aqui é a parte que nós temos no programa, o turismo lento, o turismo sustentável, o turismo de rotas e de roteiros pelas aldeias, portanto, que vai fomentar na própria aldeia poder existir outra vez a venda, as lojas, o artesanato, o alojamento local, as parcerias com o turismo que leva à aldeia, vir à aldeia, de alguma forma, o próprio posto de trabalho de algum tipo de pessoas, não só habitar na aldeia, mas ficar na aldeia. Portanto, são todas as dinâmicas de voltarmos a ter as aldeias com famílias. Portanto, porque não, isso vai levar, e se trabalharmos também as nossas aldeias históricas, que são lindíssimas, e o património que nós temos, nomeadamente o património, não temos de ter medo de falar do património até religioso. As igrejas, um roteiro e outro, que as pessoas vão à aldeia e ter alguém na aldeia que os recebe, e ter os serviços nas aldeias, o café, restauração, cafés nas próprias aldeias. Portanto, isso vai gerar também postos de trabalho nas aldeias. E é preciso tratar o Parque Natural do Olvão de outra forma, porque desta forma como está, arde e voltou a arder. E, portanto, queria também perceber se há alguma coisa que vocês também tenham pensado para revitalizar aquilo e trazer também estas novas pessoas que são amantes da natureza e que circulam pelo país. Isso, o turismo. E, por outro lado, o que é que vocês acham que aconteceu para termos aqueles 12 dias a arder? O que é que falhou? Olha, Luís, os meus conhecimentos são absolutamente parcos. Para eu te dizer nunca na vida, nem consigo dizer-te o diagnóstico que é que falhou. Uma coisa é certa, porque vamos ao sítio de internet da Câmara Municipal
E se nós pegarmos que existe aqui que o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, aliás, isso já foi escamoteado nas redes sociais, não pelo CDS, por outro partido, candidato também à Câmara Municipal, que está em elaboração há 10 anos. Portanto, não há como fazer diferente, são os documentos que estão aqui, impressos e estão em elaboração há 10 anos. E, portanto, isso é uma matéria que é absolutamente imprescindível, quanto antes tem de ser realizado o plano municipal de emergência, tem que ser finalizado, realizado, porque, e o próprio já está há 10 anos em elaboração, já nem se fala em atualização. Porque temos de perceber, tem de existir, e junto com quem percebe, já fiz a visita também a das corporações de bombeiros de Vila Real, portanto, que me explicaram um bocadinho as dinâmicas, e portanto é preciso perceber, olha, pronto, e todo o apoio aos bombeiros, todo o apoio que tem que ser feito pela autarquia. Eu gostava muito que um dia alguém da autarquia chegasse aos bombeiros e dissesse o que é que vocês precisam, e a resposta de uma corporação e da outra fosse: nós estamos bem, para já não precisamos de nada. Mas não foi isso que me disseram, precisam de muita coisa. Há muita atividade, infelizmente, não é? Pois, portanto, de desgaste de material. Sim, de tudo, precisam do apoio de tudo. Aquilo que me explicaram, que fora da época de incêndios, se houver uma avaria num carro, se houver um acidente num carro, se houver... Portanto, não há nenhuma retaguarda, não há ninguém que pague rigorosamente nada. Não é a Associação Nacional que paga. Então, isso, o carro avariar, portanto, todas as idas que vai diariamente para o túnel, para o aeródromo, e isto e aquilo, quem paga? E matéria que nós agora ficaríamos a conversar, se calhar há sempre. Nós temos que avançar, então temos que adiantar aqui a nossa conversa. Isso é absolutamente essencial. Os pontos de água. Vamos aqui talvez ver mais um ou outro assunto, porque estamos a chegar ao fim dos nossos 30 minutos, que foi o que fizemos para todos os outros candidatos. Pronto, mas isso, a nível da Proteção Civil, tem todo o meu respeito e apreço e o agradecimento. Homens e mulheres de uma coragem e de uma resiliência a toda a prova, mas de facto acho que a Câmara Municipal pode efetivamente melhorar o seu apoio, pode efetivamente fazer um bocadinho mais, muito, pelas corporações de bombeiros. Então, para terminarmos esta nossa volta, depois ficará só uma outra questão mais para o fim. Em relação ao turismo, há alguma coisa que se possa fazer pela nossa cidade? Porque perguntei aqui ao Rui Santos, Amarante, Chaves, não vou mais longe, já não vou mais longe, não é? São duas cidades que são aqui bastante exemplares, em que o turismo é muito forte, tanto em Chaves como em Amarante. São duas autarquias aqui próximas de nós, partidos até diferentes. E, portanto, tem polos atrativos que levam as pessoas a ir lá. Vila Real não tem. Vila Real não tem, olha. Falta-me muito tempo, se calhar. O que é que nos falta os roteiros, por exemplo, aqui? Do património arquitetónico, património histórico, tê-lo para fora, isso é isto que nós temos. Uma das coisas que está previsto fazer, como agora veio já... está na Forja, é a ponte pedonal e ciclável entre a Meia Laranja e Vila Velha, para, de facto, a rota do turismo ciclável e da ciclovia que vem do Douro, pela antiga linha, poder entrar em Vila Real. Portanto, já defendemos isso, mas provavelmente em 2017, isso era um dos pontos, e foi uma proposta por nós. Aliás, fico feliz que essa proposta... tenha acabado por ser acolhida e afinal executável, e por todas aquilo que vai trazer de mais-valia para a cidade. E depois Vila Real tem que criar o turismo, como tu dizes, sustentável, o turismo lento, não é só na moda, as pessoas de facto gostam, o turismo que fica, um dia que vem, que fica, que percorre lentamente o nosso território. Que era isso que há bocadinho até estava também a dizer-te, que era dessa vicissitude das aldeias. As aldeias, ao ir ver, de facto, nós temos Bisalhães, nós temos outras rotas para nós, sem dúvida alguma, mas depois temos que criar roteiros e os caminhos. Vila Real pode ter 5 rotas interessantíssimas. Nós temos, como falaste para Chaves, mas temos a Nacional 2, temos para a Nacional 15 para Mursa, temos para o Marão, temos para o Alvão.
e temos o que vem do Douro. Portanto, funcionar como um ponto onde os roteiros de caminhadas, as ciclovias, o turismo, como diz, lento, que possa tem que ser divulgado, tem que ser colocado à disponibilidade de quem vem à procura, quem vai ao site, e bem divulgado a nível também dos sites próprios para isso, e sem dúvida alguma que isso é uma condição para também termos pessoas que ficam no território, que ficam, por exemplo, nas aldeias e no território, não no meio urbano. E depois temos uma história, olha, o património, a Igreja de São Domingos, sabes, portanto, na Vila Velha, é assim, toda aquela, a sua ancestralidade e aquilo que nos possa, e o que acompanha ali aquele espaço, está ali. Ora, pronto, existe ali, mais está vale, ali. se calhar Quem agradar-se. Quem nos está a ouvir e conhecer, sabe. Conhecer. Agora, todo o resto continua a ser o património, nem que seja, e que nós temos roteiros de cultura as igrejas, portanto, e religioso, é procurado, cada vez, e muito procurado, por quem vem de fora também. E isso nós temos que dar mais lugar a ele e dar-lhe mais visibilidade. Conceição, estamos no final então deste nosso tempo. O que é para vocês chegarem ao final do dia 12, na noite eleitoral, e dizerem correu bem? Luís, olha, na noite eleitoral, assim, isso, um bocadinho correu bem, era de facto poder dar ao CDS a governabilidade de Vila Real. Mas, tendo um bocadinho os pés bem assentes na terra, e acho que isso é fundamental, nós fazermos isso, era sem dúvida alguma, eu apelo que os vilarrealenses vejam aquilo que o CDS propõe, vejam aquilo que o CDS quer, não é só para os 4 anos que vem. Candidatar-nos à missão de ser Presidente de Câmara, já disse isso e volto a repetir, e perante ti, perante assumir, perante todos os eleitores de Vila Real, é candidatar-nos a uma missão de estruturar o Conselho, de pensar o Conselho, a diplomacia do Conselho para 4, para 10 e para 20 anos. E deixarmos um legado para o próximo. Portanto, temos que, e isso é a missão do Presidente de Câmara. Mas, sem dúvida, se eu não conseguir ser Presidente de Câmara, uma coisa é certa, gostaria muito que os vilarrealenses me dessem a oportunidade, dessem o voto ao CDS, para poder, de alguma forma, influenciar a próximo mandato, de alguma forma, poder ter uma voz muito ativa, enquanto vereadora, mas com algum poder para poder influenciar, continuo a dizer, o ato governativo, porque eu acho que os vilarrealenses, se me derem essa oportunidade, a minha equipa daqui a 4 anos vão julgar se correspondi ou se não correspondi às expectativas. Agora, eu acho que pensar Vila Real e a confiança que o CDS sempre demonstrou, a nível, continuo a dizer, de responsabilidade que sempre teve perante o exercício político. E o compromisso que o CDS vai ter para este mandato, não só, mas para este que agora está em questão, o compromisso de fazer o melhor para o exercício do desenvolvimento de Vila Real, gostaria muito que votassem no CDS no próximo dia 12 de outubro. Muito bem, obrigado Conceição Pinho por ter estado aqui connosco. Obrigada vamos voltar depois no dia 7 de outubro, ao nosso debate e até lá vamos continuar aqui as últimas entrevistas que faltam. Fizemos 5, faltam mais 2. Obrigado. Obrigada. A Universidade FM acompanha as eleições autárquicas no Conselho de Vila Real. Quinta-feira, às 19 horas, entrevista com Conceição Pinho, candidata à Câmara Municipal de Vila Real pelo CDS.